Olá, pessoal. Deixa eu aumentar aqui. Boa noite. Vamos entrando. Vamos entrando todo mundo. Bem-vinda, Dani. Vamos entrando, gente. Vai começar a nossa live semanal, formação semanal das virtudes. Se você acha esse conteúdo importante, manda aviãozinho para quem ainda não conhece desse conteúdo, tá bom? E vamos lá, pessoal. Então, manda aviãozinho, vamos chamando as pessoas, todo mundo que você acha que é importante, que precisa conhecer mais sobre a paciência. Essa virtude muito necessária, né? Para sempre, todos os momentos, a virtude de paciência é necessária, desde os tempos antigos até atualmente, né? Então, vamos esperar o pessoal chegar e vamos começar já já. Bom, a virtude da paciência é necessária nos tempos de hoje e foi necessária nos tempos antigos, né? Todo mundo sabe que quem tem paciência tem com certeza um tesouro em suas mãos. Mas e quem não tem? E quem não tem essa capacidade de desenvolver a paciência, como que faz? Então hoje essa live ela tem esse propósito de ensinar você a saber lidar melhor com a impaciência, né? A poder desenvolver a paciência no seu dia a dia, dentro da sua rotina de trabalho, dentro da sua rotina de estudos, dentro da sua vida de uma forma geral, tá certo? Nós precisamos entender que as virtudes, elas não estão somente aí para nós conhecermos, mas principalmente para nós usarmos no nosso dia a dia, né? Para a gente possa se desenvolver cada vez mais, certo? Então, vamos lá começar a nossa aula sobre a virtude da paciência. E deixa eu estar mudando aqui o filtro. Pronto. E vamos lá começar então a nossa live semanal, formação semanal sobre a virtude da paciência. Bom, então o que é paciência? A paciência procede do latim pati, que significa padecer. É a arte de sofrer com fé, esperança e amor. Sobretudo, o amor, né? Então, o princípio de tudo isso aqui é o amor. O que me faz ter essa arte de sofrer é o amor. Só o amor causa paciência, já dizia Santo Tomás de Aquino. Então, somente o amor causa paciência em nós. E hoje eu vou falar com vocês sobre a sabedoria prática do amor, que leva a ganhar a virtude da paciência. Tome nota, vá anotando aí, tá bom? Ela se resume aí em 4 passos. O primeiro passo é saber ir além, suportar. Bom, então o que é isso aqui? Vamos lá. Saber ir além, suportar. A paciência é o rosto cotidiano do amor. Nela, a fé e a esperança também estão presentes. Porque sem a esperança que vem da fé, a paciência seria apenas resignação, apenas sofrimento, apenas cansaço. E ela perderia, então, o dinamismo que a faz ir além, de suportar uns aos outros, para ir ao esforço de ser uns o suporte dos outros, né? E aí, pessoal, será que é fácil para a gente ir além e mais além do que suportar, né? Será que nós conseguimos isso? O segundo passo é quando eu preciso aprender a saber esperar, né? Então eu preciso aprender a ter o meu tempo, a saber esperar. Será que é fácil a gente saber esperar? Será que é fácil a gente conseguir esperar o tempo do outro? Aí vai entrar a lógica do amor, né? Essa lógica que nos faz nos sentir muito mais
saudáveis, nós conseguimos esperar muito mais quando a gente consegue pôr a lógica do amor, certo? São José Maria Escrivá disse: quem sabe ser forte não se deixa dominar. Pela pressa em colher o fruto da sua virtude. É paciente. Bom, então vamos falar um pouquinho assim. Quando se trata da sua vida, né, do seu dia a dia, quando se trata daquilo que é importante para você, muitas vezes nós não conseguimos esperar o tempo das coisas. E aqui eu quero fazer uma extensão para quê? Para o casamento, né? Recém-casados que acabam de casar, que muitas vezes não têm a paciência de esperar os frutos daquele amadurecimento. Então, quando eu falo de amadurecimento, eu preciso entender que existe sim um tempo para que as coisas possam ir crescendo. Eu não posso querer que eu, por exemplo, ou você, já amadureça de início, de pronto. Pronto, eu casei, já sei o que fazer. Já sei ser esposo, já sei ser esposo, já sei o que fazer na minha vida, né? Ou pronto, já estou recém-formado e aí eu já sei o que fazer, eu já sei como trabalhar, eu já sei como atuar na minha profissão, no meu trabalho, porque simplesmente eu decidi, eu sou recém-formado e eu já sei. Ou me tornei mãe e eu já sei como ser mãe, eu nasci sendo mãe, eu já tenho dentro de mim a intuição de ser mãe. Não, né, gente? Não é assim, né? Nunca vai ser assim. Para isso existe a paciência, que é o tempo para cada coisa. É o momento em que você entende que aquilo que você tanto busca requer um amadurecimento, requer um tempo para ser explorado. Então, quando eu trago esse passo do saber esperar, é no sentido de eu entender que sim, eu preciso aprender a colher os frutos necessários daquilo que eu tanto busco, daquilo que eu tanto quero, certo? Então, quando eu falo, quem sabe ser forte, não se deixa dominar pela pressa em colher o fruto da sua virtude, é paciente, é justamente aquela pessoa que consegue ser sábia. Então, o paciente, ele também é sábio, porque ele sabe que muitas vezes aquilo que a gente tanto busca requer amadurecimento. Faz sentido isso que eu estou trazendo? Então, o amadurecimento, ele vem da paciência, né? E a paciência vem de eu saber esperar, ok? Então, esse passo, saber esperar, ele é fundamental, ele é primordial para que a gente possa realmente conseguir avançar em busca dessa virtude da paciência. Vamos seguindo. Continuando sobre isso, né? A fortaleza leva a saborear a virtude humana e a divina da paciência. Essa paciência que nos leva também a ser compreensivos com os outros, persuadidos de que as almas, como bom vinho, melhoram com o tempo, né? Seja bem-vinda, Beth, Bernadette, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando a nossa live e estamos no segundo passo. Então, a fortaleza leva a saborear a virtude humana e a divina da paciência. Essa paciência que nos leva também a ser compreensivos com os outros, persuadidos de que as almas, como um bom vinho, melhoram com o tempo. Então, quando eu falo esse passo de eu saber esperar, preciso entender que esse processo de amadurecimento, ele leva um tempo, né? Ninguém amadurece da noite para o dia. Muitas vezes, claro, as condições nas quais se coloca a nossa vida, as situações, elas nos amadurecem mais cedo, né? Então, às vezes, uma situação que acontece para você, como eu já trouxe aqui, um casamento, né? A pessoa ser recém-formada, a pessoa se tornar mãe, todos esses processos amadurecem a pessoa, né? Porque a circunstância chegou para você, a situação chegou para você e aí requer de você um amadurecimento. E aí é aquela coisa, eu não quero amadurecer, mas você precisa amadurecer. A vida pede isso de você. E aí é preciso ter o quê? Ter paciência, que é uma das coisas mais difíceis, né, gente? Que é entender o tempo
que não é o nosso tempo, né? É o tempo que está acontecendo a vida, é como está se desenvolvendo as coisas, ok? E aí, como eu trouxe essa frase, as almas, como o bom vinho, melhoram com o tempo, né? Um vinho, todo mundo sabe aqui, que quanto mais antigo é o vinho, mais gostoso ele fica. Assim também são as almas, elas vão melhorando com o tempo, desde que a gente se proponha a desenvolver a paciência. O terceiro passo é eu saber calar, né? Saber calar é um dos passos também mais difíceis. Por que é tão difícil saber calar? Como é importante, né, gente? Quando a gente consegue conter a nossa ira e a nossa impaciência que fervilham dentro de nós, né? Não repreendas quando sentes a indignação pela falta cometida. Espera pelo dia seguinte, ou mais tempo ainda, e depois, tranquila, com a intenção já purificada, não deixes de repreender. Conseguirás mais com uma palavra afetuosa do que com 3 horas de briga. E esse trecho aqui é do caminho número 10. E faz sentido para vocês isso? Será que a gente consegue muito mais brigando ou a gente consegue muito mais se conseguir esperar e saber calar? Que é algo muito difícil, né? Eu consegui calar, eu consegui me manter ali, né? Porém, aqui se diz que eu posso conseguir muito mais coisas se eu começo a ter uma conversa mais saudável do que eu passo a discutir. Então, novamente eu vou dizer, conseguirás muito mais coisas com palavras afetuosas do que com 3 horas de briga, né? Então, seja bem-vindo, Zé Rubem, coisa boa ver você por aqui, ver todos vocês por aqui, sempre uma alegria maravilhosa, né? Quando não seguramos, gente, a língua, retrucamos, replicamos, e é assim que se cai naquele bate-boca, na briga de família, né? Por não saber calar, por não saber se conter. Desencadeamos discussões, brigas que às vezes se prolongam por anos. Então, o terceiro passo para eu desenvolver a paciência é quando eu sei calar, né? É quando eu aprendo a calar, eu aprendo a me conter. E será que é fácil nós contermos as nossas emoções? Vamos imaginar, por exemplo, que você está num trânsito, numa briga de trânsito, que aconteceu uma batida, pá, o carro bateu com o outro, o seu carro bateu com o outro. E você precisa se conter naquele momento, você precisa conter os seus impulsos, né? Conter a sua impulsividade de querer falar mal do outro, conter a sua agressividade. E será que isso é fácil? Então, esse é um dos passos para desenvolver a paciência. Fácil não é, né? Mas é necessário para a gente desenvolver a paciência. O quarto passo é eu saber falar. Quando a impaciência nos ataca, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? A primeira coisa que eu tenho que fazer quando a impaciência chega para mim é conseguir calar, me conter. E depois eu vou acalmar os meus ânimos, né? Então, diante de uma situação adversa que acontece para mim, eu preciso aprender a acalmar os meus ânimos, a relaxar, a deixar a poeira passar, né? Aqui vai entrar pessoas impulsivas, pessoas hiperativas, pessoas agressivas, pessoas que têm essa tendência muito grande a falar de súbito as coisas. E aí, essas pessoas, Graziele, será que essas pessoas têm jeito? Será que essas pessoas não conseguem também se conter? E aí eu trago para vocês que tudo é desenvolvido, gente. Nada é pronto, como eu trouxe para vocês, nada é de pronto, as coisas são desenvolvidas. Obviamente que tem pessoas que têm temperamentos que são muito mais calmos. Tem pessoas que são muito mais calmas, que têm temperamentos mais voltados para realmente serem mais pacientes, e essa é uma das virtudes que a pessoa já tem.
tá? É uma virtude do temperamento da pessoa. Mas tem pessoas que não têm essa virtude. E se ela não tem, quer dizer que ela nunca vai ter? Não, quer dizer que sim, ela pode desenvolver essa paciência, né? Primeiro passo é uma decisão para desenvolver essa paciência. E o segundo passo é aquele que eu estou trazendo para cá. Saber calar, saber falar, né? Saber se conter, saber esperar, certo? Então, as pessoas hiperativas, as pessoas agressivas, as pessoas que têm impulsividade, né? Existe sim solução para essas pessoas, claro que existe, tá? Então, numa situação dessa de trânsito, como eu trouxe para cá, como é necessário que a gente saiba parar, né? Que a gente saiba conseguir se conter os ânimos, os impulsos, as dificuldades, que você contém esses impulsos muitas vezes por aquilo que está dentro de você, a sua intenção principal, que foi a que eu trouxe no início. O que te faz ser paciente? É o amor, né? É justamente quando existe ali um motivo maior é que você desenvolve aquela paciência. Ai, meu Deus, que coisa mais difícil. Mas espera, deixa eu respirar aqui. Então, é o amor que nos torna pacientes. É o amor que faz a gente suportar as coisas, né? Então, a primeira coisa é eu entrar em contato comigo mesmo diante de uma situação adversa, eu entrar em contato comigo mesmo e começar a refletir. Será que vale a pena eu ficar tão mexido com essa situação? Será que essa situação não vai passar? Ânimos exaltados não levam a nada. Gravem isso. Ânimos exaltados não levam a nada, né? Porque depois a gente vai o quê? Se arrepender do que foi falado, né? Se arrepender do que foi feito. Então, ânimos exaltados, eles não levam a nada. Evitemos também de falar com a pessoa na qual a gente se irritou. Porque se os teus ânimos estão exaltados, se você falar com uma pessoa que te irritou naquele momento, é bem mais difícil você se conter, né? Então, o que é o passo? Eu preciso me afastar daquela situação. Eu preciso sair daquele espaço físico se necessário. Fazer um afastamento corporal, né? Se eu estiver com aquela pessoa dentro de casa, eu faço um afastamento corporal. E se eu estiver com aquela pessoa online, eu faço um afastamento virtual. Eu tenho que me afastar de toda forma, porque aquilo está me consumindo por dentro. E aí eu vou me afastar, eu vou me isolar e vou parar para pensar, será que vale a pena? Será que vale a pena? Seja bem-vindo, Felipe. Bem-vindo, Felipe. Então, eu tenho que pensar, será que vale a pena, gente? Será que vale a pena eu estar exaltado com os meus ânimos? Né? Sempre eu tenho que pensar onde? Na consequência, naquilo que vai causar para mim depois, porque obviamente na hora a gente não pensa, mas a consequência existe depois, ok? E aí é aquilo que eu trouxe para vocês. O que nos faz ficar? O que nos faz ficar pacientes? É o amor. É o amor pela causa, é o amor pelo motivo, é por aquilo que eu quero estar. É o amor que faz a gente conseguir suportar muitas vezes as coisas, certo? Então eu começo a entender a verdadeira dimensão das coisas. Entendendo a verdadeira dimensão das coisas, eu passo a me mortificar, né? A mortificar a minha vontade, porque a impaciência, ela tem muito disso, de eu querer colocar a minha vontade. Então, a partir desse momento que eu entendo a dimensão das coisas, da importância do amor, aí eu vou mortificar a minha vontade, que não é fácil, mas eu vou aprender a saber praticar as mortificações da vida, né? Então, esses 4 passos são os passos necessários para desenvolver a paciência. O primeiro passo é saber ir além de suportar. O segundo passo é saber esperar. O terceiro passo é o saber calar. E o quarto passo é o saber falar. E agora eu trouxe para vocês o nosso momento de meditação, na qual eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão se questionando aí.
Vejo claramente que uma das manifestações principais da fortaleza é a paciência, que leva a resistir às dificuldades, ao sofrimento e ao cansaço sem cair nas queixas nem no desânimo. Esforço-me por aceitar pacientemente os defeitos dos outros, sem me irritar, sem me ofender, sem perder a serenidade nem cair na autocompaixão. E aí, é fácil fazer isso? Vão meditando aí. Costumo dizer em tom de queixa que preciso ter muita paciência com as pessoas e com as dificuldades da vida? Não percebo que as almas grandes, por serem generosas, precisam de menos paciência porque aceitam com mais naturalidade o sacrifício? Evito comentar desnecessariamente com os outros as dores, gripes e outro tipo de mal-estar físico, ou eu procuro deixar os outros sabendo de todas as dores que eu estou sentindo. É interessante eu trazer isso para cá, porque não é só para vocês, é para mim também. Como eu disse, essa formação de virtudes ela está sendo muito bacana, porque eu também estou vivenciando, né? Porque como que a gente pode desenvolver as virtudes se a gente não vivencia? Não existe isso. Então, cada virtude que nós quisermos desenvolver, a gente vai passar por situações nas quais vão nos proporcionar vivermos essas virtudes, né? E a paciência, em particular, é uma virtude necessária demais nos tempos de hoje, né? Seja no trânsito, seja no trabalho, seja no casamento, nós precisamos aprender a suportar uns aos outros. E o que nos faz ir além de suportar é o amor, né? Quero repetir novamente a frase que eu trouxe aqui de São José Maria Escrivá, que falou: quem sabe ser forte não se deixa dominar pela pressa em colher o fruto da sua virtude. É paciente, né? Então, o processo de amadurecimento da nossa vida, ele requer paciência. E muitas vezes você não sabe o que fazer para amadurecer. E essa paciência é necessária dentro desse processo de amadurecimento. A circunstância que nos leva, que chega para nós, é que nos faz amadurecer, né? Então, geralmente são situações inesperadas. É casamento, é um novo trabalho, é um novo lugar que eu estou morando, virei mãe, virei pai. Então, são situações nas quais você precisa amadurecer de uma forma apressada, porque a vida te chama a isso, a circunstância te chama a isso. E aí é que vai entrar a paciência consigo mesmo. A paciência de saber esperar, a paciência de saber calar, né? A paciência de quando estou me relacionando com o outro, eu entender que não é só a minha vontade, mas é também a vontade do outro. E aí eu aprendo a me mortificar, né? A questão de saber calar é muito importante, porque a nossa linguagem, ela comunica muito. Então, pode ser que muitas vezes eu fale algo e eu provoque no outro uma ira, provoque uma impaciência, e aí a gente não sabe como vai ser a reação do outro, né? Bom, então, gente, essa foi a nossa live maravilhosa da paciência. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Fiz aqui uma selfie para nós. Mandem aviãozinho para as pessoas que ainda não conhecem essa live. Ela vai ficar gravada, né? Vou deixar ela gravada também no meu canal do YouTube, certo? Para que todo mundo possa ter acesso. É uma virtude muito necessária nos tempos de hoje. E eu quero agradecer vocês pela presença. Um beijo, muito obrigada. E nos vemos na próxima semana para mais uma virtude, mais uma formação semanal. Tchau, tchau!